Não, obrigado pela pergunta. Realmente ontem pegou a gente de surpresa o vazamento dessas informações. A gente toma tanto cuidado, né? Acabou vazando o parecer do Conselho Fiscal, que foi emitido ontem pela manhã e, de repente, na parte da tarde, já tinha alguns jornalistas soltando Twitter e matéria, com foto, inclusive, do documento assinado. E eu, que sou o diretor financeiro, não tinha tido acesso àquela versão ainda. Então, realmente deixou um pouquinho a gente chateado, Capelanes, porque a gente tem que seguir uma ordem, né? Então, quando a gente fecha um balanço, como foi de 2022, eu tenho que passar primeiro para a nossa auditoria externa, que é a RSM. Aí a auditoria revisa, emite um parecer. Depois eu preciso passar para o Conselho Fiscal, que também emite um parecer. Aí eu passo para o Conselho de Orientação, e a reunião é na próxima segunda. E depois vai para o Conselho Deliberativo. Então são tantos os poderes de governança do clube, e eu tenho que passar por tudo isso e depois eu publico. Só que acabou vazando antes, uma pena. Então tem muito conselheiro do Corinthians que está recebendo as informações primeiro pela imprensa, em vez de receber de uma maneira oficial por nós, da diretoria executiva. A gente lamenta, é uma pena, mas enfim, aconteceu, né? E falando então como é que está a situação do Corinthians. Bom, a situação do Corinthians, a gente vem falando sempre, do Líder vem sempre dizendo que a gente vem melhorando, mas tem muita coisa para fazer. Então, a gente iniciou essa gestão com uma expectativa, uma meta, um objetivo de fazer uma transformação na mentalidade administrativa e financeira do nosso clube, né? E para nos ajudar com isso, a gente trouxe a Falcone, agora a gente tem o apoio da KPMG, porque também a gente precisa de recursos para nos ajudar nisso. Não é um processo fácil, definitivamente não é, ele leva tempo, ele exige muito treinamento, exige muito workshop, exige muita conversa, muita discussão, porque, como eu falei, é uma mudança de cultura. E isso leva-se tempo, né? Então, a gente foi buscar esse apoio dessas consultorias de renome no mercado para nos ajudar, e a gente está aí, tentando colocar a casa em ordem. Já tivemos 2 anos com que a gente entende de resultados positivos, mas a gente ainda tem uma jornada pela frente. A gente não pode parar por aqui, a gente tem que continuar assim. Sem dúvida. Eu até lembro que quando eu conversei a última vez, faz tempo isso aí, com o Felipe Isabella, que é da oposição do Corinthians, aí a gente falou muito sobre essa questão financeira e acho que até os membros da própria oposição entenderam que não vai ser 1 mandato, 2 mandatos que vão resolver a situação financeira do clube. É um processo gradativo que vai demandar profissionalização na área, como vem sendo feito no clube, e principalmente paciência e outras possibilidades de arrecadação, de receitas entrando. Esse documento, Wesley, me corrija se eu estiver errado. Ele aponta o seguinte, que o clube arrecadou 779 milhões de reais, 55% a mais do que foi em 2021, que foi a 3ª maior receita do país. E a dívida total acabou abaixando um tanto quanto de maneira irrisória, que foi 0,2%, o que dá 910 milhões de reais. É basicamente essa a conta, a dívida do Corinthians hoje para 910 milhões, com esse novo balanço que vocês realizaram internamente? Bom, Capelanes, vamos lá. Então, eu até preferiria não ficar te dando os números oficiais em respeito aos conselheiros que não receberam os números, mas como vazou, paciência, tá? Sim, são esses os números que você mencionou, esse número de receita, esse número de dívida. O que talvez a gente precisa ter uma análise um pouquinho mais ampla é quando a gente fala que a dívida caiu de uma maneira irrisória. Você comentou agora, é a sua análise, eu respeito, e eu li isso também hoje de alguns outros jornalistas que fizeram essa análise. Dá a impressão, viu, Wesley? Me desculpe, dá a impressão, fala assim, pô, 0,2%, onde já se viu, é baixo demais, é irrisório. Mas, assim, por isso que é importante entender também, talvez o seu embasamento passado agora, eu mude minha opinião, porque realmente não é a minha área essa parte econômica, sem dúvida. E eu só te agradeço por isso, viu, Capelanes? Pelo menos você está me dando a oportunidade aqui de dar a minha visão, ou de dar a visão do Corinthians em cima disso, tá? Porque o torcedor, o mais importante é o torcedor corintiano receber a informação coerente, a informação correta e a análise correta. Então,
obrigado por ter trazido esse tema, essa sua leitura. Eu vou dar só uma perspectiva um pouco diferente, e aí, obviamente, cabe ao torcedor, a quem vai te ouvir, a sua audiência, tirar suas próprias conclusões. Perfeito. Tá? Quando a gente iniciou a gestão, que foi no começo de 2021, a dívida de dezembro de 2022, ela era de 949 milhões. Essa dívida, se a gente não tivesse feito nada, essa dívida atualizada pela inflação nesse período, ela seria de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A taxa Selic, que é a referência para todos os juros que a gente tem aqui no Brasil, até 3 anos atrás, ele era cerca de 2 anos atrás, era cerca de 3%, e hoje ela está em 13,75%. Então, olha como aumentou muito a taxa de juros nesses 2 períodos. E mesmo assim, a gente não deixou a dívida crescer, ela caiu. Então, eu entendo a sua leitura, mas imagina assim, 949 milhões em 2 anos, se eu não fizesse nada, ela teria virado, só pela inflação, só pela inércia, 1 bilhão e 200 milhões. Perfeito. E agora ela está em 910 milhões. Estamos em contato com Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, bate-papo exclusivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Wesley, eu vou trabalhar agora num exercício de futurologia. Você citou Palmeiras, está muito bem, o Flamengo, que é uma potência financeira, sem dúvida alguma. O Corinthians, o Pretzel fala muito isso aqui no programa, né? O Corinthians era para ser o Real Madrid, o Manchester United, pelo potencial da sua torcida que é apaixonada, potencial de receitas, tudo aquilo que envolve essa parte financeira do clube. De fato, concordo 100% contigo, mesmo sem ter tanto embasamento dessa parte econômica. Não vai ser da noite para o dia, de 2, 3 anos, que o Corinthians, com uma dívida bilionária, vai solucionar os seus problemas, vai se transformar nessa potência que tem potencial para isso. Num exercício de futurologia, eu te faço 2 perguntas. A dívida do Corinthians, ela é pagável ou impagável? E tendo essa sequência, esse trabalho que vocês estão realizando aí no clube, se vocês fossem mantidos durante muitos anos aí dentro da instituição, quanto tempo, mais ou menos, pelos números que te mostram, levaria para o Corinthians quitar todas essas dívidas que são muito elevadas hoje? Bom, vamos lá. A dívida é totalmente pagável. Ela é totalmente pagável. A gente precisa... Ela é alta, ela é difícil. Quando eu olho, então... Poxa, então quer dizer que em 2022 deu 15 milhões de superávit e teve uma dívida de 1 bilhão de reais? Sim, é isso. Essa é a verdade mesmo. Mas eu tenho um lucro operacional de 187 milhões. Eu preciso que esse lucro operacional continue subindo ao longo dos anos. E o mais importante de tudo, Capelani, a gente precisa manter essa filosofia, essa mentalidade de disciplina orçamentária, de respeito aos princípios do clube, de finanças, né, que eu estou querendo dizer. É que a gente está no mundo do futebol, e eu também me incluo nisso, o que fica marcado na história é o título. E, de repente, o ano passado, mesmo com toda essa austeridade que a gente está implementando, a gente chegou na final da Copa do Brasil e não ganhou por detalhe. Eu não sei se você concorda comigo ou não, sim, mas o meu Coringão jogou muito melhor que o Flamengo lá no Maracanã e não ganhou. E foi operado no primeiro jogo. Pois é. A gente podia ter ganhado esse campeonato. A gente podia ter ganhado e, de repente, a conversa agora seria outra, né? A pressão sobre as finanças seria outra. Mas, enfim, tudo faz parte do processo. No final das contas, a gente quer realmente ganhar títulos. É que eu, como sou um cara técnico, eu tenho o chapéu do torcedor. E quem me conhece sabe, eu sou de arquibancada, eu sou de torcida organizada, nunca escondi isso de ninguém, tenho essa raiz, sim. Mas eu tenho uma parte técnica e eu procuro trazer para o Corinthians o que eu faço na empresa que eu trabalho. É uma multinacional, eu sou executivo há muitos anos de multinacional, eu sei qual é a linha de conduta e tento ajudar o Corinthians nessa maneira. E independente de ser, eu não sei exatamente o que você quer dizer quando vocês estarem aí, que eu acho que o importante não é
não é a corrente política. Eu vou até te explicar, vou até te explicar o que acontece, e eu lamento muitas vezes. Eu vejo o Duílio profissionalizando muitos setores que antes estavam defasados no clube, e aí, de repente, ele tem um mandato de 3 anos. E aí o mandato dele expira, e aí entra um outro presidente com outras ideias e interrompe um trabalho profissional que está introduzido no clube, você entendeu? E aí a coisa não anda. Então, por isso que eu falei, se vocês ficassem mais tempo aí, quanto tempo que vocês levariam analisando os números, já que você é da parte técnica, para que essa dívida, de fato, ela ficasse quase zero, quem sabe? Ô Capelani, o que você está falando é tão pertinente que eu vou dar alguns exemplos para você. A gente conversa muito com o mercado, né? A gente conversa com o mercado financeiro, a gente conversa com potenciais investidores. Até, se você me permite, há algumas semanas, talvez não, há 2 semanas, saiu uma matéria que o Corinthians estaria contraindo um empréstimo de 1 bilhão com alguém que teria 30% do clube. Não sei se você viu isso. Eu vi, divulgada pelo Samir, se eu não estou equivocado. Exatamente. Eu não faço ideia de onde ele tirou essa informação. Se alguém ler aquela matéria, ou o que ele escreveu, que saiu lá na UOL, esse jornalista que eu confesso que não conheço, vai perceber que não tem nada a ver aquilo. Não tem pé nem cabeça aquela história. Só que quando saiu a matéria, aí eu e o Duílio e os nossos colegas do clube, a gente foi muito questionado por conselheiros, por sócios, por torcida. Pô, mas o que é isso? Da onde saiu isso? Mas muitos também viraram para mim e falaram, cara, mas não faz pé nem cabeça isso. Não faz pé nem cabeça. A gente tem uma arena, sim, que a arena não é um problema, a arena é uma solução. Agora que a gente conseguiu ter a arena 100% nossa, não tem mais a Odebrecht, tem a dívida com a Caixa, que foi reestabelecida, está tudo acertado, dentro de um fluxo que a gente pode pagar, inclusive, acho que não saiu em nenhum lugar ainda, mas a gente já começou a pagar a Caixa, a parcela da Caixa virou trimestral e a gente pagou no último dia 27 a primeira parcela desse novo acordo com a Caixa, então está funcionando, o que a gente planejou está sendo executado e vai ser executado até o final. Então a arena nossa, ela é uma oportunidade. A gente está sim conversando com o mercado, e aí eu vou fazer um ponto do seu comentário. O mercado também pergunta para a gente, tá bom, o Wesley, Duílio, o Cavioli, KPMG, Falcone, então hoje vocês estão aí. E eu vou fazer um investimento com você de longo prazo, de médio e longo prazo. Como é que vai fazer o próximo ano se entrar um outro presidente e fazer diferente? Então essa sua pergunta, ela é honesta, o investidor que é qualificado, ele também faz isso para a gente. E o que a gente comenta para ele? Independente de quem for o presidente, se é situação, se é oposição, se é o Zezinho, se é o Lubinho, não importa. A gente espera que o grande legado dessa gestão do Duílio seja ter deixado uma mentalidade diferente. A Falcone, ela está contratada para esse ano, e um dos trabalhos desse ano é preparar um planejamento estratégico para os próximos 3 anos. Ela nos ajudou a preparar o planejamento estratégico dos 3 anos dessa gestão, e ela está nos ajudando, ela vai preparar até o final do ano com a nossa ajuda, na verdade, nós vamos preparar com a ajuda da Falcone para os próximos 3 anos. Quem ganhar a eleição, independente de quem for, ele vai ter um guia. Mas aí, é claro, se ele vai seguir ou não, aí vai depender do presidente. No final das contas, quem manda é o presidente. E o que eu posso dizer que o Duílio, ele é muito sincero, ele é muito inteligente, ele é um gestor. Eu confesso a você que antes dessa gestão, eu conheci o Duílio como um amigo e como diretor de futebol. Aí eu passei a conhecer o Duílio como um gestor, o cara que pode falar de finanças, de impostos, de crise, de recursos humanos, de negociação, de estresse. Ele realmente é um gestor. E eu gostaria muito que o próximo presidente do Corinthians, e agora eu falo como torcedor também, que quero ver o meu Coringão sempre para frente, tenha essa visão. E aí eu não estou querendo dizer que é situação e oposição. Então eu espero que quem venha liquide. E aí como que a gente vai baixar essa dívida efetivamente? Eu também sou muito cobrado no conselho. Essa sua pergunta, tem um conselheiro lá que ele me faz toda a reunião. Quando é que a gente vai ver essa dívida cair para 500 milhões, para 200 milhões? Quando é que a gente vai zerar isso? O fato é que isso é um processo, mas a gente tem grandes oportunidades. Então a gente está discutindo agora a Liga, que deve rolar. A Liga deve rolar.
todos os clubes que vão fazer parte dessa liga devem receber um dinheiro extraordinário, e eu estou falando de um dinheiro bem significativo. Estou falando de um dinheiro que entre 250 milhões e 300 milhões, e esse número é público, está sendo divulgado aí pela imprensa. Sim. Esse dinheiro, Capelani, é um dinheiro novo. Quando que esse dinheiro entrar no Corinthians, ele vai me ajudar a bater a dívida. Então, se eu tenho hoje 910 milhões de dívida, imagina eu poder destinar 300 milhões só para bater essa dívida. O impacto que vai me dar na despesa financeira futura que vai ser muito menor. A gente também tem venda de jogadores. Se eu consigo emplacar daqui a pouco uma venda de um jogador, de um talento, assim como foi o Flamengo também. O Flamengo, ele fez tudo uma lição de casa, muito bem feita, e eu não escondo de ninguém, com toda a rivalidade do Flamengo, mas isso é dentro de campo, eu não escondo de ninguém que eu admiro o que o Flamengo fez do ponto de vista administrativo. Virou um modelo, né? Virou um modelo, mas o Flamengo também deu muita sorte no bom sentido, de ter vendido os jogadores com valores altos. A nossa base pode produzir alguns jogadores também, que daqui a pouco a gente venda, como um Pedrinho nosso, que foi vendido 3 anos atrás, por um valor muito alto. Daqui a pouco a gente vende um Pedrinho também como esse, e a gente também usa boa parte desse dinheiro para bater a dívida. E tem na base um novo Pedrinho, né? Coincidentemente, eu tenho um Pedrinho, e o que me falam desse Pedrinho, eu confesso que vi alguns poucos jogos dele lá da base, mas os especialistas falam que é uma joia. Ele é bom demais. É realmente uma joia. Imagina se daqui a pouco a gente, depois dele ganhar uns 5 títulos para nós, ele é vendido por um valor de alguns milhões de reais, algumas centenas de milhões de reais, e a gente usa para bater a dívida. Claro. O mais importante é a gente ter essa política. Claro que no dia a dia é muito difícil. Hoje chegou para mim um link de uma matéria que, coincidentemente, ou não, também veio do UOL. Acho que foi do UOL, não quero ser leviano aqui, mas enfim, era alguém dizendo, nessa tocada o Corinthians vai demorar mais de 600 anos para bater a dívida. Poxa, gente, é uma análise tão pobre, tão tendenciosa. Provavelmente ele pegou a dívida e dividiu para o superávit final. Calma, gente, não é assim. A gente tem liga, a gente tem venda de jogador, a gente tem uma série de... O faturamento nosso está crescendo demais. Esse ano de 2023, a gente deve faturar mais de 800 milhões. Talvez esse ano, se não esse ano, o ano que vem, a gente está faturando 1 bilhão de reais. Então, a gente tem possibilidade de baixar bem essa dívida. Muito bem. Eu diria para você que mais uns 3 anos, Capelani, sinceramente, uns 3 anos, a gente vai estar uma potência também na parte financeira. Wesley, para te agradecer, cara, estamos aqui mais uma vez, quem está chegando agora conosco, Wesley Mero, diretor financeiro do Corinthians, abrindo o jogo sobre inúmeros pontos importantes também que certamente vão repercutir demais aqui para a fiel torcida corintiana. O que a gente mais ouve é o seguinte: o Corinthians não está contratando porque não tem dinheiro. O Corinthians vai entrar na Libertadores, não conseguiu contratar praticamente ninguém. O que é verdade e o que é mito? De fato, vocês estão segurando, controlando por essa situação? Ou o Corinthians, no seu departamento de futebol, por mais que não seja a sua área, é claro, mas você que é o cara do dinheiro, literalmente falando aí dentro, o Corinthians hoje ele tem a sua reserva para, de fato, se aparecer uma oportunidade legal, tem aqui um cacife para poder comprar um jogador? Tem sim, Capelani. É o que você falou e falou muito bem, né? Eu sou um técnico de finanças e eu sou um palpiteiro no futebol, mas como torcedor. Dentro do clube, a decisão, obviamente, é do presidente, da equipe técnica do futebol. Para eles, ali eu não palpito. Eu só falo da parte financeira. Mas a nossa estratégia é assim, se tiver uma oportunidade como a do Fausto Vera, alguém que seja um cara, tecnicamente, entendido que vai nos ajudar dentro de campo, que é importante, que é necessário, que vai levar a gente de patamar, e dentro de uma condição financeira que a gente consiga arcar, ou que a gente consiga se financiar, porque vai ter um retorno ali na frente, a gente vai fazer sim. O que a gente não vai fazer, e o presidente Luiz deixou muito claro, é sair contratando a torta e a direita só para ganhar um título. Não é só, né? Nunca é só ganhar um título, porque ganhar um título pelo Corinthians... mas a que preço, né? Ganhar um título a que preço, né? Mas a que preço? A gente não vai jogar fora essa mudança de cultura que a gente está tentando implementar para ganhar um título. Eu vi o Corinthians ganhar o título em 2005 e eu vi o Corinthians cair para a segunda divisão em 2006.
Eu não quero ver isso de novo. Nunca mais. Nunca mais. Então, vamos arrumar a nossa casa, e a hora que a gente puder fazer investimentos como esses times que estão mais organizados financeiramente podem, a gente vai fazer. Mas sim, pode eventualmente ter uma oportunidade e o Duílio entenda que é o momento e a gente faz contratação sim. Só que tem todos esses aspectos para serem levados em consideração. Salve o Corinthians!